Quando olhei a terra ardendo, tal fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guardar contigo o meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guardar contigo o meu coração. Olá pessoal, meu nome é Nathalie Eduarda Soares Medeiros, eu sou estudante do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Alagoas. Esse vídeo tem o intuito de retratar a realidade vivida pelo sertanejo, da pessoa que vive da agricultura, que tem que cultivar o solo, mas que enfrenta grandes dificuldades pelo clima da região. Eu vou usar como base o livro Vidas Secas de Graciliano Ramos, que retrata com excelência essa realidade. Ele faz um paralelo tanto entre a vida do sertanejo e também sobre o seu perfil psicológico em função da seca. Então, o sertanejo e a sua família aparecem no livro não somente como agente modificador da região, mas como agente modificado por ela. E para fazer isso, eu vou trazer a minha avó, que viveu esse período, que enfrentou um pouco, talvez não de forma tão incisiva como traz o livro, mas que enfrentou e que pode retratar muito melhor essa realidade pra gente. Galera, essa é minha avó. Diga seu nome, avó. Maria Vieira de Medeiros, E a senhora nasceu onde? Feira Grande. E depois que a senhora nasceu, a senhora foi pra onde? Quando eu tinha, meus pais moraram 5 anos lá, e lá eu fui gerada e nasci lá. Aí, depois de 1 ano de idade, meu pai resolveu a voltar para o sertão, aonde ele nasceu e se criou. Aí eu me criei por lá, até o período que eu vim para aqui. Aqui eu tenho uns 50 anos que moro em Arapiraca, E a senhora se criou onde? no Riacho do Sertão, Que fica onde? município de Major Major Isidoro. Isidoro. Certo. E me fale um pouco sobre como era a cidade, como as pessoas viviam, como eram as casas. Quem tinha uma condições melhorzinha, vivia razoável. E as pessoas que não tinham condições de nada, aquele povo que trabalhava já para os outros, na roça, serviços pesados, serviços grosseiros, era um grande sofrimento. Quando era na época da seca, aí era que aumentava o sofrimento. Porque não existia água, não existia energia, viu? Era aquele sofrimento. Muitas mulheres, eu, graças a Deus, não entrei nesse sofrimento assim, de lavar roupas, porque eu tinha condiçõezinha, aí pagava para outras mulheres ir lavar. E elas levavam essas roupas na cabeça, uma trouxa grande, e iam para os açudes. Às vezes lavavam no açude do governo, mas a água não era muito boa. Então, quem fosse para lavar numa água boa, aquele pessoal que tinha condições, tinha as grandes propriedades, aí cavavam uns açudes que duravam muito tempo para secar. Aí eles davam para o pessoal lavar e dava para o pessoal buscar para beber, né? Era uma luta muito grande. Quem tinha um carro de boi, quem tinha um animal, ia buscar ou no carro de boi, com os tonel, ou no animal, aquelas 4 latas d'água. E quem não tinha, as mais humilde ia buscar na cabeça.
uns potes feitos de barros, outros com a lata grande na cabeça. E o sofrimento era grande. As mulheres não sabiam o que era um lavador. E uma máquina de lavar, aí era que não sabia mesmo. Viu? Elas lavavam tudo de cócora, em cima de uma pedra, carregando aquela água do açude, botando nos tachos. Era um sofrimento imenso. Viu? Só Deus e elas sabiam como era o sofrimento. Mas, graças a Deus, eu não entrei nesse movimento desse lavado de roupa, não. Eu pagava para lavar roupa. Eu só lavava a roupa das minhas crianças. O seu pai tinha a propriedade dele, né? Tinha gado, tinha terreno. E as outras pessoas que não tinham sua própria propriedade? E eu trabalhar na propriedade dos outros. Quando era para fazer um plantio, eles pediam ao dono do terreno um pedaço de terra para eles cultivar. Quer dizer, o que eles plantavam, eles colhiam para ele mesmo. Mas os donos, para não ficar em vão, mandavam plantar palma. Quer dizer, que eles iam lucrar o que eles plantaram e ia beneficiar a palma do dono do terreno. E o pessoal daquela região, eles viviam como? O que era que eles faziam? Qual era o trabalho fundamental deles com a terra? Trabalhar nas roças. Né? Agricultura. Nessa época, o povo trabalhava, plantava muito algodão. Agora não, agora ninguém por aqui nem fala em algodão. Então, as mulheres iam apanhar algodão, ganhando aquele, por quantos quilos apanhassem, eles pagavam aquela quantia, que na época eu não lembro, mas era pequenas importâncias. E os homens iam limpar, iam roçar, viu? Ia brocar, que só o povo da agricultura que sabe o que é essas coisas. Eu sei assim um pouco porque... Explica um pouquinho o que é essa brocação da terra. Porque quando fazia a queimagem, que arrancava aqueles pau grandes, sempre ficava os tocos, né? Aí depois iam arrancar com um ferramento apropriado e depois iam tocar fogo, né? As brocas, né? Brocar. Eu sei de tudo isso porque o meu marido tinha terreno, tinha gado. E o seu pai também. E os meus pais também. Aí eu ouvia sempre eles falar, mas eu não participei desses trabalhos. Existia fogão? Não, fogão era tinha gente, os mais humildes, era 3 pedras no chão, e eles com aqueles pauzinhos fazendo aqueles fogos e cozinhando ali. Os que tivessem uma condições melhor, faziam fogão, como é que diz, de lenha, com a chapa grande de ferro, e cozinhava tudo na lenha. Eu mesmo, quando me casei, já estava a coisa mais moderna um pouquinho, então o meu fogão era de carvão, viu? Era o modernismo, era isso, trocar a lenha. Não era igual aos de hoje. Hoje a coisa é hoje a coisa é moderna, é fogão a gás, é fogão elétrico, né? Hoje em dia as mulheres reclamam do sofrimento, isso, aquilo, outro, mas elas não estão sofrendo nada, elas não sabem. Elas não sabem de nada Sofrimento disso. antigamente. Era muito sofrimento. E energia, como funcionava? Energia não existia, era no candeeiro, era na placa, viu? Lá no meu sertão, o pessoal, o povo antigo, pessoas que eu não conheci, fizeram uma promessa para sair a procissão no mês de maio. E então, os 4 sábados do maio, saíam em procissão à noite, no lugar, no povoado. E era só com vela, e então cada dono de casa botava um candeeiro na janela para clarear um pouquinho a rua, para poder aquele povo ir em procissão. E eu chegava lá, tinha um lugar que eles faziam a volta, saíam da igreja, chegavam lá num determinado lugar, voltavam para a igreja novamente. Mas não existia nada de energia, era sofrimento. As mulheres, se quisessem uma roupa passada, elas que fossem para o ferro de brasa, um ferro muito pesado, para elas estar passando ferro. Nessas épocas, tudo é pela moda, né? Nessas épocas, o povo usava para umas roupas boas, era tudo
muito na goma. Agora aí era sofrimento para ser com ferro de brasa. Viu? Agora está tudo fácil, né? Tudo na energia, muita coisa é resolvida. Tudo né? prático. Hein? Tudo prático. E como? Ô, vó, me conte uma coisa. Como seu pai mexia com a agricultura e seu marido também, o clima da região não era muito favorável à agricultura, né? Sim. Era seco, a chuva demorava. E como era que vocês faziam quando demorava a chover? Para o que, assim, que você está me perguntando? Assim, quando vocês plantavam, não era Não, sempre que dava para plantar, não, no verão ninguém planta nada não, só palma. só palma. É, só planta, as plantações de milho, de feijão, essas coisas, algodão, era tudo no inverno que plantava, né? Tinha época tempo. que dava, né? Sim, Plantava e nascia o milho. Tinha época que a seca era tanta que era. não existia. Eu quando chovia demais também, não atrapalhava. E vocês faziam como? Vocês guardavam o que Sim, vocês plantavam? o que colhia, as pessoas mais humildes vendiam quase tudo, né? Ficava com pouca coisa para guardar por conta da necessidade. E as pessoas que tinham condições, aí guardava muita coisa, vendiam também, porque era muito, quando dava, dependia do tamanho da roça que botava, né? Tanto Porque guardava os milhos, Viu? quanto guardava o feijão naqueles vasos grandes. guardava para aqueles- comer o ano todo, até chegar a outra data de colher, de plantar e de plantar colher. novamente, Sim. né? Que eu recordo-me que na casa do meu tio e na casa do meu avô, nos cantos tinha aqueles vasos grandes, cheios de feijão, outros era muito milho que tinha, e no canto tinha abóbora. Muitas abóboras no canto Tu da colhia aquelas parede. abóboras que botava tudo e guardavam, iam comendo até terminar. E eles matavam boi, Porque eles só e tiravam aquelas as abóboras carnes quando elas estavam salgava, maduras, né? vendia algumas e outras era para o Meu consumo. pai era machante, eu tinha irmão também. O que é ser machante? Até hoje eu não entendi. Machante. Como Era o como é dono, que se era traz o o nome nome que agora? dava, é o açougueiro, né? Ah, O sim. que mata o boi, o que sai retalhando todo e Sim, vender, entendeu? Meu pai era de carne do sol, né? Nesse tempo a gente sabia que era comer carne do sol, porque ia para o sol mesmo. Mas agora eles terminam de salgar, já estão vendendo, dizendo que é carne do sol. A carne do sol não vai pro sol mais. Não, eu acho que não. E só para finalizar, eu queria fazer uma pergunta não sobre como era a economia daquele pessoal, o modo de viver e tudo mais, mas como funcionava a relação dentro de casa. Como o seu pai se comportava, sua mãe, vocês quando eram crianças. Meu pai era muito autoritário. Nós tínhamos maior respeito por ele, ai daquele que não obedecesse. Então, para ninguém sofrer, para ninguém apanhar, aí fazia tudo na regra como ele queria, né? E ele, quando saía, vamos dizer que fosse para a roça, ele já recomendava a um irmão dele. Se visse os meninos na rua, botasse para casa. Viu? E ai daqueles que não obedecessem. Então não podia brincar na rua. Não, de jeito nenhum. E a minha mãe era uma pessoa excelente, uma pessoa de Deus, uma pessoa católica, uma pessoa muito sofredora. A senhora teve quantos irmãos? Bom, os que se criaram e que eu conheci foram 6, 4 homens e 2 mulheres. Certo. Mas- E eles eram muito danados assim de querer brincar na rua ou não? Ou sempre obedeciam Não, seu porque pai? sabia que se fosse, tinha gente vigiando e dizia o pai quando chegasse. Seu né? tio vigiava. Claro. E como eram que vocês brincavam? As mulheres brincavam de boneca, né? E os homens era de pinhão, era de chimbra, era as brincadeiras deles, né? Se esconder, era... E eles se espelhavam muito no seu pai para quando crescesse Sim, querer ser uma figura igual a ele? nenhumas coisas. Porque o meu pai bebia, né? Álcool. E os meus irmãos, nenhum. Os homens de antigamente bebiam muito? O daquela região Bom, meu de pai antigamente, bebia. né?
E os amigos dele, seus tios também? Tinha um tio que bebia muito. Que bebia muito. Então é isso, Vó. Obrigada. Muito obrigada por contar a sua história pra gente. A gente agradece muito, eu principalmente. Eu principalmente, muito obrigada. Dê tchau. Tchau.